Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Aula passada, eu trouxe para vocês uma introdução sobre reprodução, sobre a importância dela e sobre o sistema reprodutivo do ser humano. Vou dar continuidade a essa aula hoje, trazendo mais informações sobre reprodução. A gente viu a aula passada, quando o ovócito secundário se junta ao espermatozoide, acontece a fecundação. Depois que acontece a fecundação, um novo ser vai ser gerado e, aproximadamente 40 semanas após essa fecundação, esse novo ser vai nascer. Depois de 40 semanas, então, tem duas formas da criança sair de dentro do corpo da mãe. Tem o parto normal, ou o parto natural, que ele vai obedecer aproximadamente 3 fases, resumindo. Então, primeiro, a mãe, quando chega lá no hospital, os profissionais de saúde vão verificar qual é o grau de dilatação do colo do útero. Depois desse colo de útero dilatado, a criança vai ser expelida para fora. É um trabalho em conjunto da mãe e da criança. E, por último, sai a placenta, que nesse caso está representado por essa parte mais grossinha. Para que aconteça o parto normal, é necessário que o organismo da mãe libere 2 hormônios, que é a ocitocina e a prolactina. Mas, quando existe algum problema impedindo que ocorra o parto normal, é indicado que faça a cesárea. A cesárea ela tem algumas indicações para ser realizada. Vou trazer aqui para vocês exemplo de 2 indicações médicas para que ocorra a cesárea. A primeira seria a placenta da mãe ter sido implantada no útero de uma forma que vai atrapalhar o parto normal. Aqui, nesse caso, nesse desenho, a placenta está na parte superior do útero. Se ela for implantada aqui embaixo, bem próximo do colo do útero, quando entrar em trabalho de parto normal, primeiro vai nascer a placenta e depois o bebê. E isso pode trazer risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, é indicada a cesárea. Ou então, outro exemplo que pode ser indicada essa cirurgia é se a mãe tiver herpes genital. E próximo da criança nascer, essa herpes está se manifestando no corpo da mãe. Então, é indicado também, entre outras indicações. Depois que a criança nasce, a Organização Mundial da Saúde indica que essa criança seja amamentada exclusivamente pelo leite materno até 6 meses de idade. Nesse leite contém tudo que a criança precisa, incluindo água. Então, a criança que é amamentada pela mãe não precisa nem receber água durante esses 6 meses. E mesmo após a introdução alimentar, depois dos 6 meses de idade, é sugerido pela OMS que continue amamentando por pelo menos até os 2 anos de idade. Além de nutrir a criança, esse leite ele traz anticorpos que são fundamentais para que a criança não fique doente. O hormônio responsável para estimular a produção do leite é a prolactina. Mas quando o casal não quer engravidar, existem alguns métodos contraceptivos que evitam a gravidez. Então, no plano de atividades em casa de vocês do 8º ano, tem 5 exemplos de métodos contraceptivos. Os hormonais, os intrauterinos, os métodos de barreiras, os métodos comportamentais e os métodos permanentes. Os métodos hormonais, ele consiste em uso de hormônios que vão fazer com que o organismo feminino não ovule, não libere o ovócito secundário, para que não ocorra a fecundação. E aí esses hormônios eles podem ser ministrados através de pílulas orais, que é a pílula anticoncepcional, anel vaginal, que é um anel feito de silicone, que ele é introduzido na vagina da mulher e aí ele vai liberando esse hormônio aos poucos. Adesivos, que aí cola na pele e aí vai liberando esses hormônios na corrente sanguínea. Tem os métodos contraceptivos injetáveis, tem aqueles que são mensais ou trimestrais.
Então, é uma injeção que vai liberando no organismo aos poucos os hormônios, e tem um implante que é como se fosse um microchip implantado na pele, debaixo da pele da mulher. Tem também os intrauterinos, que é o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é ele tem um formato de T, ele é feito de cobre, e aí ele é introduzido no útero da mulher por um médico, e ele vai servir de repelente de espermatozoide. Então, quando o espermatozoide chega próximo daquele cobre, ele é repelido. Tem um método de barreiras. Aí no plano de atividade de vocês tem 2 exemplos, que é a camisinha e o diafragma. A camisinha é o único método contraceptivo que, além de evitar a gravidez, ele vai evitar as infecções sexualmente transmissíveis também. Tem o método comportamental, que é o método conhecido como tabelinha. Então, a mulher ela vai observar o seu corpo, ela vai entender como é que funciona o ciclo menstrual dela, e aí no período que ela estiver ovulando, na semana que ela estiver no período fértil, ela não vai ter relação sexual. Uma outra forma de entender o organismo, né, que ele está passando por esse período de ovulação, é observar o muco cervical e a temperatura basal. Então, nessa semana do período fértil da mulher, durante o ciclo menstrual dela, há a produção desse muco, então sai pela vagina esse muco, e a temperatura do corpo ela fica um pouquinho elevada. Então, se a mulher observar o organismo, ela vai conseguir entender que naquele período ela não pode ter relação, porque senão ela vai engravidar porque ela está ovulando. E tem os métodos permanentes, que é a vasectomia, no caso dos homens, que é quando corta o ducto diferente para não passar o espermatozoide por ele. E tem a laqueadura tubária. Quando tem relação sexual e não usa a camisinha, que além de evitar a gravidez também vai evitar doenças, podem surgir as ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis. Trouxe aqui 6 exemplos de infecções e vou falar um pouquinho sobre elas. A primeira é o codiloma acuminado, ou também chamado de crista de galo. O agente causador dessa doença é o HPV. Os sintomas, como é que uma pessoa sabe que ela está com o HPV? Vão aparecer verrugas na região anal ou genital, ou no colo do útero. São verrugas que lembram uma crista de galo, por isso tem esse nome popular. E a prevenção é evitar contato com pessoas contaminadas, evitar ter relação sexual com quem tem esse vírus, ou usar a camisinha. E hoje em dia tem a vacina do HPV. Então, tem uma campanha do SUS que vacina os jovens de 11 e 12 anos para evitar essa infecção. Tem a herpes genital. O agente causador é o vírus HSV tipo 2. Sintomas da herpes são vesículas ou pequenas bolhas que ficam na região genital, que causam uma ardência e coceira. E para prevenir a herpes, não ter contato com quem tem esse vírus, ou então usar a camisinha. E tem a AIDS, que ela é causada pelo vírus HIV ou retrovírus. Como é que uma pessoa sabe que ela está com HIV? A imunidade dela começa a ter uma queda, então ela tem baixa imunidade, começa a perder peso sem ter motivo aparente, ela começa a sentir fraquezas, e aí começam a surgir infecções oportunistas. Então, fica resfriado com frequência, acaba desenvolvendo uma pneumonia com muita facilidade, aí precisa fazer exame para ver se esse vírus está no seu organismo. Prevenção da HIV é usar camisinha, não tem outra forma. Mais 3 infecções sexualmente transmissíveis que também está aí no plano de atividades em casa do 8º ano. É a gonorreia. O agente causador é uma bactéria, é a Neisseria gonorreia. Os sintomas, como é que uma pessoa sabe que ela está com gonorreia? Ela começa a sentir coceira, sai um corrimento purulento, tem um cheiro muito forte, e na hora de fazer xixi vai sentir uma ardência
E aí acontece várias micções ao longo do dia, ou seja, dá uma vontade de ir ao banheiro, fazer xixi o dia todo. E se não cuidar logo no início, pode causar infertilidade. Prevenção da gonorreia, usar preservativo. Sífilis é causada por outra bactéria, Treponema pallidum. Como é que a pessoa sabe que ela está com sífilis? Os sintomas são uma ferida, ela é coberta de secreção clara, com pus e pouco dolorida. Prevenção da sífilis, usar preservativo. E tem a tricomoníase, que é causada por um protozoário, Trichomonas vaginalis. A pessoa, quando tem relação e não usa preservativo, e se teve relação com alguém que está contaminado com esse protozoário, ela vai ter um corrimento vaginal amarelado, fédido e dor ao urinar. No homem, ele costuma ser assintomático. Então, às vezes, ele tem esse tricomonas, mas ele não sabe e aí acaba passando para outras pessoas. Prevenção. Usar camisinha. 8º ano, obrigado pela presença. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o nosso sistema reprodutor. E até a próxima aula.